Olá, amigos, bom dia, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica de 17 de fevereiro de 2022 para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e músicas. O motivo deste programa é preservar nossas origens, nossas memórias e histórias, conservar as tradições de famílias, das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Inscrevam-se no canal, toque o sininho para receber as entrevistas e os programas, dê um joinha e seja um patrocinador deste programa adquirindo uma linda caneca de 200 ml ou de 180, a qual é um ótimo souvenir para sua coleção ou mesmo para uso no seu dia a dia. Elas foram desenvolvidas para prestigiar a história e a cultura. Ao adquirir a sua caneca por apenas R$ 44,00, você está colaborando para a produção do programa que divulga o resgate da história em geral e particularmente da região sudoeste da cidade de São Paulo, revelando nossas origens, lugares históricos e muitas curiosidades que enriquecem nossa cultura. Participe com a sua colaboração. Você pode mandar um e-mail para mim, deborahistorica@gmail.com, ou no WhatsApp 11 99 724 1111. Tá? Além disso, o seu nome vai aparecer no final do programa, tá? Eu ainda não coloquei, porque eu ainda não soube fazer, mas eu vou pedir pro Lúcio, né, do Estúdio Casa da Sogra, para fazer, porque é ele que faz essas coisas para mim. Mas, de qualquer forma, eu mesma quero aprender. Bom, então vamos lá. Vamos falar em transformação de cabelo? Eu tenho uma novidade, se você está se sentindo assim mal, descontente com o cabelo, tá com a autoestima baixa, né? Vamos fazer uma transformação de cabelo gratuita? Né? Isso é muito legal. Então, assim, eu garanto que é uma coisa boa, é real, com produtos da mais alta qualidade. O programa Débora Histórica, com parceria com a Astro Cabelo Estética, está recrutando ou aceitando pessoas que querem mudar o visual. Saiba mais pelo telefone 3722-0817 ou no WhatsApp 94963-5376. Eu garanto a excelente qualidade, o trabalho sério do conceituado professor Cleiton Novaes. Eu sou cliente dele, né, minha filha e eu, há mais de 15 anos e o amamos. Tá bom? Então, aí estão as redes sociais, dê uma olhadinha no Short Bob que ele faz, ele está sempre inovando, tá? A gente volta já após a apresentação do meu parceiro, Estúdio Casa da Sogra. Bom, vamos lá. Comemoração do dia. Dia Mundial do Gato. Hoje é dia do gato. Hoje é dia do gato, mas será que é o gato de duas pernas ou o gato de quatro pernas? É o gato de quatro pernas, né? Comemorado dia 17 de fevereiro, criado por uma instituição italiana com o objetivo de ajudar a promover uma campanha contra os maus tratos contra os gatos. A ideia se espalhou por todo o mundo, fazendo com que diversas ONGs e instituições de apoio aos animais aproveitassem essa data para promover a adoção de gatos abandonados. Também existe o dia 8 de agosto,
que é dedicado exclusivamente aos felinos domésticos, que é o Dia Internacional do Gato. Esta data foi de iniciativa da International Fund for Animal Welfare em 2002, a fim de debater e conscientizar os tutores como cuidar corretamente dos seus gatos, entendendo alguns comportamentos e necessidades básicas dos gatos, sendo um passo importante para quem deseja ser um tutor. Ainda existe o dia 4 de junho como dia de abraçar seu gato, Dia Nacional do Gato, em 29 de outubro nos Estados Unidos, e o Dia Nacional do Gato Preto, em 17 de novembro, também nos Estados Unidos da América. Mesmo não havendo um dia do gato oficial no Brasil, os gatos são muito queridos dos nossos brasileiros, né? E gato é lindo demais. Eu não tenho gato, nunca tive gato. Assim, uma vez eu tive gato, ele morreu. Mas eu era criança ainda, era um gatinho que chamava Amarelinho, mas ele morreu. A gente não sabia cuidar. Eu sempre tive cachorro. Mas conheço quem tem gato, ama gato e, na verdade, assim, eu tenho medo de ter gato. Bom, alguém faz com que destas datas sejam para os gatos brasileiros? Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Então tá, eu tirei isso daí da wordveterinária.com.br e, é claro, eu fiz uma adaptação, tá bom? Eu volto já já após o ateliê, a apresentação do ateliê Marlene Olim, minha parceira também. Sobre os bairros da nossa região, do Rio Pequeno, vamos falar não só da Avenida Escola Politécnica, mas do Aeroclube Politécnico de Planadores de São Paulo. Essa matéria eu gravei no dia 3 de junho de 2021, né, o ano passado, e vale muito a pena assistir. E depois nós continuaremos com o programa, né, depois disso vem a apresentação da Associação Comercial Sudoeste, Distrital Sudoeste, que apoia o programa Débora Histórica e da qual eu sou também membro do conselho, tá? Então, vamos lá. A história do Aeroclube Politécnico de Planadores de São Paulo, contada por Alberto Studard. A fonte é no blog opovo.com.br, Asis Flaps 2015, tá? etc, etc, etc. É só procurar também Aeroclube Politécnico, né? E eu tirei a história que ele conta, tá bom? Fundada em 2 de janeiro de 1934, o Clube Paulista de Planadores, conhecido como CPP, é fruto do esforço e da perseverança de alguns entusiastas do voo à vela, utilizando-se de muitos planadores. Primário, planador totalmente aberto, né, que é a copa do Ozeglin, e secundário com caronagem na parte inferior do cockpit e aberta na parte superior, fabricado pela EAY, empresa aeronáutica Ipiranga, e que já vinham ministrando seus conhecimentos desde 1932, embora de forma não oficial.
Fundado o clube, as atividades daquele grupo tornaram-se oficiais no hangar com oficinas de reparos e para construção de aeronaves emprestado por Fritz Rosler e Orton Hoover, no campo de Marte. Posteriormente, passou a ocupar um hangar próprio também no campo de Marte, que foi construído por um dos fundadores, o engenheiro José Antônio Salgado. A recepção da missão alemã de voo à vela foi feita em Mogi das Cruzes, pois vieram do Rio de Janeiro por terra, sob a chuva torrencial, chegando a São Paulo em 2 de março de 1934, chefiada pelo professor Dr. Walter George, emérito meteorologista, diretor da DFS, Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug Darmstadt. Não sei falar alemão, não consegui aprender. Fundador da ISTUS, que é Internationale Studiekommission für Segelflug. Nossa, que difícil, gente. Atual OSTIV, que é a Organização Científica, estou traduzindo, tá? E Técnica Internacional do Vol e Voile, né? Deve ser de voar. Com outros componentes, e trouxeram os planadores, os seguintes planadores. Então, é um Granum Babies 2, a outra figura é um Ditmar HD1 Condor, a outra figura é um Fafnir, a outra é um Moazigot e um avião rebocador, porque o planador ele tem que ter um rebocador, né? Ele sobe com atrás, né? Segurando, depois solta e ele plana. Deve ser uma delícia, né? BFWME 23, além das respectivas carretas. Foram hospedados no Hotel Terminus e passaram imediatamente a desenvolver seus trabalhos no campo de Marte. Os conhecimentos demonstrados pelos integrantes da missão agradaram sobremaneira os paulistas e o entrosamento foi tão cordial que, em fins de abril, o clube contratava Heine Dittmar para ser instrutor, que, aliás, em São Paulo, bateu o recorde mundial de altura com planadores. Formado em Wasserkrupp-Rom, já era instrutor de fama mundial e sua contratação com o beneplácito do professor Walter George trouxe imediata notoriedade para o Clube Paulista de Planadores. O professor Dr. Walter George era, além de todos os títulos, presidente do ISTUS, Entidade Internacional de Superintendência de Voo à Vela Mundial. O clube imediatamente filiou-se àquela entidade e recebeu poderes e credenciais para orientar e superintender oficialmente o voo à vela no Brasil, o que tornou o Brasil o primeiro país da América Latina a ter assento no plenário da organização. O CPP, que é Clube Paulista de Planadores, teve a função atual da FBVV, que é a Federação Brasileira de Voo à Vela, que anteriormente era a ABVV, que é a Associação Brasileira de Voo à Vela, então, em vez de ser associação, virou federação, né? Que ajudou a fundar no dia 15 de janeiro de 1954, na cidade de Ribeirão Preto, junto com o primeiro concurso nacional de voo à vela. Isto acontecia muito rapidamente, tanto que em junho de 1934 já era formada a primeira turma com brevet, né? Depois, posteriormente, os instrutores volovelistas, né, que de voo, sob a orientação de Heinz Dittmar. Esta turma era composta de vários alunos que se formaram também. Então, decolou no Fafnir,
do Campo de Marte, em São Paulo, estabeleceu o primeiro voo de distância no Brasil e na América do Sul, pousando num campo arado em Tatuí, a cidade de Tatuí, aqui em São Paulo, perfazendo 125 quilômetros. A realização deste voo veio ressaltar Campo Arado. Desculpa, eu errei. A realização deste voo veio ressaltar a sua perícia, pois havia empreendido um voo em regiões desconhecidas, não sabendo quais as possibilidades de pouso iria encontrar, voando em princípio em condições favoráveis que se apresentavam rumo a Sorocaba, atingindo o Planalto de Itu numa altura de 2.400 metros. Orientava-se pelo mapa, identificando o leito dos rios, estradas assinaladas e estradas de ferro, para que, em caso de pouso, o transporte de retorno não fosse muito penoso para a equipe que deveria trazê-lo de volta de carreta. Né? Então, você vai voando e volta, pode voltar, sei lá, de helicóptero, alguma coisa assim, mas eu não sei como eles faziam antes. O planador voltava de carreta, tá? A missão alemã continuou seguindo rumo ao sul, passando pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul até a Argentina. No retorno à Alemanha, fizeram uma escala no Porto de Santos para deixar o Grunau Baby II, que nos foi entregue conforme combinado anteriormente. Apesar de todo o assédio argentino, que na época eles eram muito poderosos economicamente, para ficar com ele. Devemos ao saudoso engenheiro Prado a feliz ideia de iniciar as entabulações para a compra do Grunau Baby II, conseguindo convencer o professor Walter Jorge da necessidade de se desfazer do planador. Quando na Argentina os entusiastas portenhos, né, que de Porto, tentaram adquiri-lo, ficaram deveras decepcionados, pois ainda chegado tarde para as negociações, uma vez que o planador não pertencia mais à expedição, mas sim aos brasileiros de São Paulo, do Clube Paulista de Planadores. Por ocasião da formatura dos primeiros instrutores, o clube já dispunha de 5 planadores, o Zoeglin e um Grunau Baby II com o retorno de Heinrich Dittmar. A Alemanha, em junho de 1934, quer dizer, ele voltou para a Alemanha em 1934, mas nós já tínhamos 2 planadores aqui, tá? E tendo deixado o grupo de 6 instrutores já formados com aval da ISTUS, o clube continuou a expandir-se. Então, em retribuição à acolhida no Brasil e mais especificamente em São Paulo, no CPP, Heine, que é o Heinrich Dittmar, batizou de São Paulo o Fafnir II, projetado pelo famoso Jan Jacobs, que voou e venceu o campeonato alemão daquele ano. O livro manual del Vuelo à Vela, escrito por Wolf Hirth e outros, foi recuperado pelo Marcelo Toretta. Vamos lá, continuando. Um mês depois, em julho, iniciou-se a construção da sede e pistas em uma fazenda de Cumbica, corruptela de Cumbica, no município de Guarulhos, cedida pelo sócio Samuel Ribeiro por recomendação do professor Dr. Walter Jorge. Foram construídos um hangar de cimento de 30 metros de boca, um hangar de madeira de 9 metros por 18 de fundos, tá? E 2 pistas a leste e com a largura e a norte-sul. O custo dos hangares e das pistas foi superior a 300 mil contos de réis. Eu não faço ideia quanto que é isso hoje, né? O projeto, administração e execução foram dos seus diretores, engenheiro Guilherme Winter e José Antônio Salgado, que o fizeram graciosamente. A parte do aço e cimento foram adquiridos ao preço de custo, como contribuição dos fornecedores. A inauguração foi em janeiro de 1935, o Campo de Marte ficou com
como depósito de material e logo para instrução primária, enquanto que Cumbica passou a polarizar a quase totalidade das atividades do clube. Estas começaram imediatamente a frutificar. Em maio, o clube já oferecia instruções a cerca de 50 sócios, sendo desde já brevetados nas 3 categorias e 15 com brevet A e B. Quem não sabe o que é brevet? Brevet é a carta de a autorização para pilotar avião, helicóptero, essas coisas. Então, é a carta de habilitação para voar. Nessa época, o CPP abrigou o DBSV, um grupo de volovelistas alemães sob a orientação dos senhores Schubert e von Schaffhausen, que posteriormente integraram-se aos quadros do clube. Apelou para a generosidade de seus associados e amigos, conseguindo imediatamente uma resposta profícua. Alguns empresários assumiram o papel de mecenas e contribuíram de maneira ampla para os cofres do clube. Destacaram-se Alfredo Schuring, que doou vários planadores, Samuel Ribeiro, que cedeu parte da fazenda Cumbica para a construção da sede, Guilherme Guinle, Otávio Guinle, todos famosos, todos de muito dinheiro, viu? Arnaldo Guinle e Assis Chateaubriand, além da Companhia Docas de Santos, desembarque na moita do Granal Baby II, que igualmente muito auxiliou o clube. Com o dinheiro arrecadado com tais donativos, foi possível ao clube implementar alguns de seus projetos. Adquiriu 2 planadores primários e um automóvel Ford, esse que está aí na foto, de 8 cilindros para rebocá-los, tendo nos fundos ainda as seguintes dependências do salão, algumas dependências do salão da oficina. O automóvel Ford não era adequado para o lançamento de planadores de maior categoria. Ele servia, sim, para planadores primários, mas o clube já havia ultrapassado esta fase. Ainda por subscrição, conseguiu-se um avião Taylor Club que prestou alguns serviços, embora precariamente, pois não era específico para a missão que pretendia. O uso contínuo a que foi submetido, tanto para treinamento de voo, como para observações meteorológicas, o desgastou de tal forma que foi primeiramente abandonado e depois vendido. Então, essa figura que está aí é o Vácuo Cabine, é um avião norte-americano, né? Então é o WOC, biplano, utilizado para transporte. Tinha capacidade para 2 tripulantes e 3 passageiros ou pequenas cargas. Ao contrário de outras aeronaves para empresas Vácuo, tinha WACO, ou EICO, não sei como fala, tinha cabine fechada, daí o nome pelo qual ficou conhecido, cabin ou cabine. Alberto Americano foi ao Rio de Janeiro para conseguir, junto ao Ministério da Guerra, a cessão de um avião Curtiss. Porém, seu motor estava avariado e sua substituição ultrapassava a 30 contos de réis, absolutamente insuportável para as finanças do clube e, portanto, foi descartado. Após um interregno em que o velho Ford cumpriu suas obrigações de rebocador, o clube novamente se movimentou para conseguir, ainda junto às autoridades federais, um avião que pudesse rebocar seus planadores. Viu como a união faz a força? E para dar ênfase ao pretendido, enviou não uma pessoa só, mas a comissão, a que foram incorporados alguns aviadores que trouxeram consigo 2 aparelhos, um dos quais construídos nas oficinas do clube. No Rio de Janeiro, a comissão buscou interessar os militares que intervinham diretamente com o assunto aviação, a começar pelo Ministério da Guerra. O general João Gomes Ribeiro, o comandante da aviação militar, general Eurico Gaspar Dutra, e mais o tenente-coronel Eduardo Gomes e Ivo Borges e o major Henrique Divot Fontenelle. Foi acertada uma troca. O clube recebeu o OC da Escola de Aviação Militar e entregou o planador Jaraguá
primeiro planador de alta escola construído nas oficinas do clube, que foi rebocado de Tiger Moth, retornando a São Paulo e, após 3 meses de euforia com o álcool, desempenhando brilhantemente seu papel de rebocador. Eis que este sofre um acidente pilotado por um oficial do exército e retornou então ao clube o velho Ford para os seus lançamentos. Bom, essa figura que está aí, essa foto, é o Aeronca para pesquisas meteorológicas. Então, dessa vez, o clube resolveu apelar diretamente para os poderes públicos da Pauliceia. Um projeto oriundo da Assembleia Legislativa tornou o decreto sancionado pelo interventor Mário Pereira Munhoz, concedendo anualmente ao clube 120 contos de réis. Outra doação de um terreno no bairro da Lapa, feita por Samuel Ribeiro, rendeu ao clube 50 contos de réis que foram utilizados na melhoria geral e no aprimoramento das oficinas. O velho Ford foi substituído por um novo com dispositivos mais aperfeiçoados. Depois eu vou ver até onde está esse Ford, né? Se alguém guardou, se está lá como relíquia. Provavelmente está como relíquia, né? Feitos memoráveis. Em maio de 1935, o clube conseguia 16 meses depois da sua federação o seu primeiro laurel. Um de seus alunos, Dácio A. Moraes Júnior, bateu o recorde sul-americano de permanência no ar com um planador, atingindo a marca de 1 hora e 24 minutos. No final do ano de 1935, o clube avançou a passos largos para a consecução de seus objetivos, uma vez que iam sendo vencidas, uma a uma, todas as dificuldades. Até 17 de dezembro, prestou exames, tendo recebido seu brevet C, a volovelista Ada L. Rogato. Então, essa figura aí é da Ada Leda Rogato, que foi uma pioneira da aviação no Brasil. Foi a primeira mulher a obter a licença do paraquedismo e a primeira volovelista, que viria a transformar-se numa das grandes figuras da aviação nacional. Então, a mulher sempre teve poderes, né? Não precisa hoje ficar com essa coisa de empoderamento feminino. A mulher sempre teve o empoderamento. Basta ter a coragem, né, de entrar e enfrentar os homens, né, que querem sempre mandar em tudo. Além destes, o clube estava construindo uma série de outros 5 planadores primários, 2 o Grunai Baby, que é essa figura aí, tá? E a próxima figura são ofertados pelo senhor Alfredo Schurg. Estavam sendo esperados da Alemanha ainda outros 4 Grunai Baby. Então, veja bem, gente, eu faço comentários nos meus programas, né, do jeito que eu quero, tá? Porque, como eu disse, ninguém manda em mim, então o programa é meu, eu não tenho que ficar obedecendo as ordens de ninguém, nem com medo de falar nada, porque eu sou uma mulher empoderada, tá? O clube ainda mantinha os cursos, um curso obrigatório de aeronáutica elementar para todos os candidatos a piloto, a cargo do professor Gaspar Ricardo Júnior, e outro de radiotelegrafista. Finalmente, para aqueles que demonstravam interesse também pelo voo com motor, o clube facilitava o aprendizado com instrução sob orientação do Dr. Fenile Felice. O clube publicou também, no ano de 1935, engenheiro Gaspar Ricardo Filho, 2 livros, Rudimentos da Aeronáutica e Curvas Características do Planador Anhembi, enquanto o engenheiro Jaime Americano escreveu outros 2, que é a Introdução do Voo Sem Motor, né? E notas sobre voo térmico e voo rebocado por avião, sempre de acordo com os estatutos do CPP, que previam em seu artigo: o clube tem por fim desenvolver e propagar todos os meios possíveis de voo sem motor. Aliás, eu vou procurar como que está hoje esse clube, né? O CPP já contava em 1936
com 3 cursos técnicos, um superior de meteorologia, que estava a cargo do Dr. Alípio Leme de Oliveira, que funcionava no anfiteatro da Escola Politécnica, um curso de aerodinâmica elementar, a cargo do professor engenheiro Gaspar Ricardo Júnior, que foi iniciado na Escola Politécnica e depois transferido para a Escola de Comércio Álvares Penteado, que aliás é muito boa até hoje, por oferecimento do seu diretor, Dr. Horácio Berlich, e o terceiro curso de teoria elementar de voo a cargo de Jaime Americano e que funcionou sempre na sede do clube, a Praça Ramos de Azevedo, 16 do edifício Glória. Então essa figura que está aí é a ligação com a Escola Politécnica e o IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica da Universidade de São Paulo. Então, essa história, ela vai muito mais além, né? Nós temos aí também as inovações que foram feitas durante esse tempo todo, né? Elas foram frutos das observações demoradas e também um grande número de ensaios realizados no IPT, dedicados principalmente à estrutura semimonocoques. E essa figura aí, que é a tipical semimonocoque estrutural componente, né, que é o Baby Aerodynamic Surface, com revestimento de contraplacas, tá? E aí, com as declarações, com os dados fornecidos do IPT, torna de domínio público para o Brasil o projeto do planador primário, cujo protótipo foi denominado Gafanhoto 1, né, que é essa figura que está aí, tá bom? Projetada pelos engenheiros Frederico Abranches Brotero e Clay Presgrave do Amaral. Mais tarde, a seção de aeronáutica foi desativada, sendo os ativos transferidos para o campus da USP, Universidade de São Paulo, de São Carlos, pelo engenheiro Romeu Corsini. E aí, depois de muitos acontecimentos, né, sem os hangares e as pistas de Cumbica, o clube voltou a operar no Campo de Marte. Iniciaram-se as gestões para dar continuidade ao voo à vela, através do Aeroclube Grêmio Politécnico, que seria o sucessor e herdeiro de todo o material e das tradições do Clube Paulista de Planadores, que foi fundado em 5 de setembro de 1939 na sede Grêmio Politécnica, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E então, depois de muitas histórias também, né, face as dificuldades de operar os planadores junto com o avião no Campo de Marte, apesar da intervenção do Major Armando de Souza e Melo Ararigboia, tiveram autorização para voarem das 6 às 8. O clube procurou outros locais onde pudesse voar com mais tranquilidade e foi plantando novos clubes à medida que voava em outros locais, tais como São José dos Campos, na Fazenda Becker, que mais tarde foi ocupada pelo CTA. Mogi das Cruzes, Praia Grande, Sorocaba, Campinas e outros, tá? Então, essa figura aqui aí é o campo do Butantã, e em 1941 o clube começou a operar os novos campos do Butantã. Mais tarde, que o Butantã, a palavra Butantã significa terra dura em tupi. Nós vamos falar sobre isso, tá? Num outro programa. E nas margens do Rio Pinheiros, ao lado da atual Olímpica da cidade universitária, extremamente bem dimensionado para as operações do voo à vela, com uma pista de 1.200 metros de comprimento por 100 de largura, bem compactada, gramada e dredada. Um hangar espaçoso com boa iluminação e ventilação natural, porém sem piso revestido. Para estas obras, muito cooperaram os poderes públicos de São Paulo, principalmente através da Secretaria de Viação e Obras Públicas, e a parte de alvenaria e instalação foi ofertada ainda uma vez pelo organismo que sempre o protegeu, o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, óbvio, né?
tá? Então, posteriormente, as duas cabeceiras foram encurtadas, ficando a pista com cerca de 800 por 100 metros, e mantinham o hangar que as seguintes aeronaves planadores ficavam lá, que é a Ron Bussard, que é o Urubu PT, PBV, que é o Grunau Baby II, PT, PAB e etc. É a Neiva B, que é um... Tem as especificações aqui, mas eu não entendo dessas especificações, tá? E o Werner se preparando para o voo de Lester Kaufmann. O voo à vela em preto e branco, tem essa figura aí, tá? No campo do Butantã. Em 1941, o clube começou a operar no novo campo Butantã, mais tarde, nas margens do Rio Pinheiros, como eu tinha falado, tá bom? Então, posteriormente, os aviões foram rebocados, aí eu coloquei aqui bastantes figuras, né, dos aviões, e aí nós tínhamos aí eu fui pesquisar e tinha um vídeo no YouTube que não está mais disponível, infelizmente, tá? Então, aí vocês dão uma olhadinha nas figuras, tá? Que são muito bacanas de ver, né? Para quem gosta de aviação. Se você tiver mais interesse, está aí o site na descrição do programa, tá bom? Então, eu gosto muito de aviação, né? Que eu nasci onde tem aviões, né? E me interessei muito nisso daqui também, por ser um assunto, né, muito importante relacionado à nossa região. E as pessoas não sabem, né? Por isso que é importante. Gente, vamos contar a história, né? A história da nossa região, a história do nosso país, a história da nossa família, as memórias. É muito bom isso, tá ok? O programa Débora Histórica é afiliado à Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudoeste, uma entidade centenária Gente, nós vamos para o nosso momento musical hoje. Dia 27 de janeiro seria aniversário do Mozart, né, que eu amo. Ele faria 266 anos. Então, na verdade, Wolfgang, como eu falei semana passada, Amadeus Mozart, é imortal e suas obras maravilhosas continuam bem vivas, né? Mozart nasceu em Salzburgo, na Áustria. Eu vou ler o início com o texto lido na íntegra do meu acervo, Caderno 1, Wolfgang Amadeus Mozart, de Mediazar Group SA. Então, eu estou tirando toda a história desse livro aqui, tá bom? Então, nós lemos a primeira parte, que eu vou fazer devagar, né, também para o programa não ficar tão comprido, né? Então, vamos lá. É o 7º filho de Leopold e Ana Maria Perti. Wolfgang e Maria Ana, 5 anos mais velha e mais conhecida pelo diminutivo de Nanaer, serão os únicos a sobreviver. Leopold, o pai, era um bom músico que desde muito cedo começou a instruir seus filhos na arte da música. Músico apreciado e, sobretudo, bom mestre, em 1743 passa a trabalhar para o arcebispo de Salzburgo. Conhecendo bem os filhos, acredita ter em Nernel e não se engana, embora depois ela seja em muito ultrapassada pelo irmão, uma boa pianista. Tanto é que durante anos toca com o irmão, ficando ambos conhecidos como prodígios. Então não era só Mozart, né? Era a irmã dele também. Contudo, Leopold dá-se rapidamente conta de que o verdadeiro prodígio
O que possui dotes realmente excepcionais é Wolfgang. Orgulhoso e também ambicioso, dedica-se a exibir os filhos primeiro perante a nobreza de Viena e mais tarde em algumas cortes europeias, onde o jovem intérprete ostentará seus dotes desde a tenra idade de 6 anos, quando toca com Narnel na corte de Maximiliano III. Nesse mesmo ano, Leopold transcreve um dos cadernos de estudo dos filhos, a primeira composição de Mozart, um minueto, classificado K2 no catálogo Koechel, ao qual se seguiriam outros 2 nos mesmos subsequentes. A partir desse momento, as viagens sucedem-se. 1762, Salzburgo e Munique, 1763, Munique, Augsburgo, Mannheim, Frankfurt, Bruxelas, 1764, Londres e várias cidades francesas, 1766, Amsterdã e Haia. As turnês se multiplicam, Viena, Itália e, de novo, as cortes alemãs. Nessa atividade frenética, aparecem as primeiras composições. A primeira sonata em Bruxelas, em 1763, a primeira sinfonia K17 em 1765, a pequena ópera Apolo e Hyacinthus em 1767, a qual se seguem quase imediatamente Bastien and Bastienne e La Fina Simplice, assim como sua primeira missa em 1768. Wolfgang começa a caminhar com os próprios pés. Em setembro de 1762, foram a Viena para se apresentar ao imperador. O menino vestia um traje de tecido fino, de cor lilás e de seda, e jaqueta de mesma cor, adornando por uma fileira de grossos botões de ouro, segundo uma carta de Leopold à sua esposa. Agora, eu falo para vocês, isso aqui eu vou continuar no próximo programa, tá? Agora eu falo para vocês, né? Isso daí é história, né? Preservar a história, preservou-se a história da música, a história de Mozart, né? Então, é assim, preservem a história da sua família, do seu local, isso é demais importante. Imagina se alguém não tivesse escrito, porque ninguém inventou isso. Tem muitas coisas que são inventadas mesmo, tá? Mas, é assim, alguém tirou de algum lugar. Quem que escreveu? Porque eles tinham o hábito mesmo de escrever, né? Então, se eles não tivessem escrito, nós não saberíamos nada. Imagina não ter as músicas de Mozart, né? A outra coisa é que, assim, para nós sabermos do nosso futuro, nós temos que conhecer o nosso passado. Por isso que nós vivemos, né? Então, procurem saber da vida dos seus antepassados, venha contar aqui para gente, né, a sua história, as suas memórias, o que você lembra, né, dos seus pais, o que você lembra dos seus avós, dos seus tios, ou mesmo de você quando era criança, na escola, na escolinha, no colégio, na faculdade, no seu trabalho que você passou. Isso é muito bacana e é muito importante. E veja bem que cada um tem um ponto de vista, né? Na minha família, para umas pessoas aconteceram, por exemplo, aconteceram coisas para mim que meu irmão interpreta diferente. E aconteceram coisas para ele que eu, como mais velha, interpreto completamente diferente. Aí eu falo para ele, né? Não é bem assim. Isso daí é assim, 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 tá? Vamos, depois de Mozart, eu vou colocar as músicas na descrição do programa, tá? Algumas músicas. Então, vamos para a nossa agenda cultural? Para fevereiro, nós temos o tema da Dianética Brasil, que é relacionamentos na base da tentativa e erro. Surpresas, decepções, frustrações, como escolher os relacionamentos certos, profissional, conjugal ou de amizade. Como saber se o relacionamento deve ser continuado ou finalizado.
Como estabelecer e fortalecer os pilares dos relacionamentos. Aliás, eu acabei de ler um livro que chama-se Supressão, que é de L. Ron Hubbard, né, o autor da Dianética e da Scientology, e é muito bom, gente. Lá tem muitas instruções maravilhosas. Bom, é muito mais, são 4 lives com muita informação. E a série da Lives Relacionar-se é Preciso foi uma no dia 4/2, outra no dia 11/2. Né, os links estão na descrição do programa. Tem a do dia 18, que é amanhã, tá? Às 19h30. E no dia 25, nós vamos ter outra, tá bom? Então, esse é do mês de fevereiro. Aí, no dia 19, que é sábado, né? Tem o acústico anos 80 com o meu amigo Willy de Oliveira e o Milton Medusa, lá no Britannia Pub, 19 de fevereiro, tá? Então, sem desculpa, todo o repertório já é consagrado, tá bom? Então, para mais informações, o telefone de lá é 11 93725 9053. No dia 23 de fevereiro, que é numa quarta-feira, tem o meu amigo Daniel Ruberti, da banda Calango Brabo. A banda Calango vai tocar, né, um acústico também no Teatro no Teatro da Rotina. A semana passada eu falei Regina. No Teatro da Rotina, na Rua Simão Álvares, 697. Fica em Pinheiros. Os ingressos também estão no link na descrição do programa, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, inclusive, né, dos planadores da Escola Politécnica. É muito bom a gente saber, porque é da nossa região, tá? E nós encerramos o programa de hoje, desejando para vocês um bom final de semana iluminado. Um beijo.